muralhas caem, quando as muralhas de Jericó caiu. Declare para hoje, nessa noite. Declare para ele que ele é santo, que ele é digno. Que as muralhas de sua vida cairão. Que as muralhas de sua vida não suportará nenhum minuto. Aleluia. Declare nessa noite. Israel é santo. Israel é digno de receber toda a unção e todo o poder.
em espírito e em verdade. Diga para o seu irmão assim: não para. Não desanima, porque Ele te fortalece hoje. O Senhor te fortalece. Ele é a minha fortaleza. E Ele fortalece você aqui nessa noite, amém? Vamos ouvir. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Para todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, e Ele vai dar a rede. Quem mandou você parar? Senhor, conhece, está presente neste lugar. A juventude tinha que nascer da igreja, que é para esse Senhor, amém? Eu tenho um dono e Ele cuida de mim. Se desafio Ele senta chorando, a calha dele é tudo pra mim.
colocar em pé, amém? Gostaria de chamar aqui o nosso irmão Valdir para fazer oração para receber o apóstolo, amém? Glória a Deus. Glória a Deus, o Senhor é bendito. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Senhor, traz uma palavra, Senhor. Usa o teu apóstolo, Senhor, para que enche os corações de cada um, Senhor. Que dê entendimento, Senhor, para que saia daqui, Senhor, cheio, Senhor, da tua graça, Senhor, com segurança e fortaleza, Senhor. Que se firme cada vez mais em teus caminhos, Senhor. É que eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Que maravilha, todos digam amém? Eu saúdo a todos com a paz daquele que vive e reina, o nosso Senhor Jesus. Quem recebe essa paz, levanta a mão. Com as mãos levantadas ainda, em nome de Jesus, aceite a paz também, você que nos assiste pelos canais aí da nossa igreja, nas redes sociais, na página. Que Deus abençoe você. Queridos, levanta a sua mão bem alto para cima, segure a mão daquele que está do seu lado. Eu sei que você já cantou, mas eu gostaria de louvar a Deus também contigo nesta noite. Fecha os teus olhos, liga o pensamento em Deus. Você que souber cantar, cante. E quem não souber cantar, fique em espírito de oração. Diga glória a Deus. Canta comigo assim, ó. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, cante. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o seu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o seu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Levanta a sua mão, só você que crê. Sobre mim, e Deus me ordena de dizer que esta noite você não vai sair andando, você vai sair daqui carregado de uma glória de Deus, de uma unção de Deus, que descerá sobre ti, que descerá sobre tua casa, que descerá sobre a tua vida, e a presença daquele que vive, daquele que reina, tomará do alto da tua cabeça até a planta do teu pé. Fecha os teus olhos e vai adorando o Senhor. Segura a mão desse crente desencapado, desse crente sem fio. Segura a mão dele aí agora, porque tu vai sentir a presença com ele aí. Fecha os teus olhos, vai adorando. Se conecta ao Espírito de Racheiro. Se conecta naquele que pode te dar vitória, naquele que pode te abraçar aqui nesse lugar e dizer: vou fazer milagre, vou fazer a cura, vou fazer a libertação, vou fazer a tirinha comigo, que é o que eu quero te dar, é sobrenatural. Vem, Senhor, chame ele de novo, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, vem, Senhor, vem. Espírito Santo, peça para o Espírito Santo descer sobre ti, peça para o Espírito Santo descer sobre a tua vida, peça para o Espírito Santo te dar línguas novas, peça para o Espírito Santo te renovar, peça para o Espírito Santo descer, peça para o Espírito Santo descer. Vem, Senhor,
Vai dando glória aí. Olha o sol descendo. Olha Deus descendo na casa. Olha a luz descendo na casa. Abre a tua boca, Cris. Olha a glória vai ficar do teu lado. Se conecta ao Espírito. Tem uma glória aqui, tem uma família aqui, tem uma glória aqui. Eu sinto ele na casa, eu sinto ele na casa, eu sinto ele na casa. E ele está andando em nosso meio. Feche os seus olhos e diga ao Espírito, porque Deus pode tirar uma língua nova hoje. Deus pode tirar uma visão nova hoje. Abraça quem está do teu lado e diga: sinta a presença dele comigo. Sinta a presença de Deus comigo, vai. Abraça aí quem está do teu lado e diga: sinta essa presença comigo. Sinta essa unção comigo. Deus está enchendo vasos. Deus está transbordando vasos. Deus está levantando vasos. Deus está levantando vasos. Deus está fazendo algo novo. Deus está enchendo a tua vida do Espírito. Receba aí agora, 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 receba a minha homenageada. Eita, eu vou ver o anjo atrás de ti. Eita, lá, 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 lá. Vai no céu, vai no céu, segura, porque uma glória vai cair nessa mulher agora, ó. Vai aí, ó, vai aí, ó, vai aí, ó, vai aí, ó. O Espírito de Deus está descendo. Descendo aí, descendo aí, descendo aí. A unção de milagres, a unção de avivamento, a unção de libertação, a unção de maravilha. Recebe, recebe essa unção, recebe essa unção, recebe essa unção, recebe essa unção. Deixa Deus tirar, deixa Deus tirar. Deus quer transformar o teu coração. Olha que glória, olha que glória, olha que glória, olha que glória, no meio de vocês, agora aí em casa, aqui na igreja, olha o céu, receba o céu, receba. Não está entendendo. O Espírito de Deus está na casa. Podia ter uma pessoa nessa reunião aqui, mas se essa presença tivesse manifestado, não precisava de mais nada, porque a presença dele é que manda, a presença dele é que manda, a presença dele é que manda, a presença dele é que manda. O que você precisa é ser cheio, cheio. Levanta a tua mão. Deus está derramando essa unção na tua vida. Levanta a leão da tua mão assim. Diga: eu quero essa presença. Apóstolo, o que falta para mim mudar de vida? Falta a presença. Apóstolo, o que falta para Deus mudar as coisas da minha história? Falta a presença. Apóstolo, o que falta para eu tomar decisões com Deus? Falta a presença. Se a presença estiver aí, Deus fará por nada tudo na tua vida. Se a presença estiver aí, você vai vencer o mal. Se a presença estiver aí, você será forte mesmo na fraqueza. Se a presença estiver aí, ninguém te tira do altar, ninguém te tira dele. Levanta a leão nas tuas mãos. O que você precisa é essa presença. Você vai levar para casa, leva hoje.
E as batidas do coração acelerar. Ele mexeu no segredo da gente, no lugar que ninguém conhece mais. Ele viu estar em curar. E sabe o remédio pra curar toda a vida. Jesus, sua presença é o que eu mais quero. Jesus, sua presença é o remédio. Jesus, eu não quero deixar sofrer por ti. Eita, que presença é essa? Presença que me presente, que não vai ficar, que a gente sente a a presença dele é real aqui. Que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente. Que coisa linda, sente a presença dele, que é real aqui. Levanta suas mãos e vai dizendo: Senhor, eu quero a tua presença, a tua presença, a tua presença, a tua presença, Senhor. Eu quero ser cheio da tua presença. Eu quero comunhão com o teu altar, comunhão com a tua palavra, comunhão com a tua presença, Senhor, na terra. Se é para viver nessa terra, eu quero viver cheio da tua presença. Diga assim bem alto: eu quero ser cheio dessa presença. Você vai vencer todas as tribulações da sua vida somente com essa presença. Pode aplaudir Jesus quem crê. Aleluia. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Eu quero agradecer a todos que oraram comigo adorando, porque quando você canta, você está orando. Alguém pode dizer: mas como assim, apóstolo? Se você ler os livros da Torá, os 5 Pentateucos, você vai ver que todos os livros da Torá, eles são uma entoação de canto. Diga glória a Deus. A gente não lê, a gente canta eles. Diga glória a Deus. Porque se entende que quando se canta, a gente não mexe só com a razão. Quando se canta, a gente mexe também com as emoções. E se é uma coisa que Deus ele ouve, é quando as nossas emoções se envolvem na adoração. Quando você não canta só com o teu pensamento de boca para fora, mas você adora com a sua alma. Quando você rasga a sua alma na presença de Deus, é aí que Deus ele passa a te visitar com presença, com Shekinah. Diga glória a Deus. Não é o que ele fala na retirada do profeta Isaías, quando ele disse: eu sou aquele que habita nas alturas, o meu nome é Altíssimo, mas eu também habito num coração quebrantado e num espírito contrito. Diga glória a Deus. Ou seja, Deus ele não habita onde a racionalidade está, mas quando há uma alma quebrantada, contrita, na presença dele, a presença dele se manifesta ali, dizendo: ei, eu estou do teu lado. Diga glória a Deus. Amém? Eu quero abrir a Bíblia, eu quero ler com você uma palavra que eu separei aqui nessa noite para a tua vida. Amém? Evangelho conforme escreveu João. Amém? Capítulo de número 3. Eu quero ler a partir do versículo de número 1 a seguir. Deus tem uma revelação para a tua vida nessa noite. Diga glória a Deus. E diz assim a palavra do Eterno. João Evangelho capítulo 3, versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus.
Este foi ter com Jesus à noite e disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer esses sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é a carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. O vento ele sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos do que vemos. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Toma seu assento, por favor. Pode glorificar o Senhor. Queridos, eu vou ser sucinto, mas não menos profundo aqui nessa noite. Amém? Nós estamos numa semana chamada Semana das Primícias, onde nós lembramos primeiramente de Deus em tudo que fizemos, inclusive na nossa primeira semana, a primeira porção do nosso mês, a primeira primícia do nosso trabalho, as primeiras primícias das nossas ofertas, das nossas colheitas. Diga glória a Deus. Mas eu quero nesta noite falar sobre essa adoção, essa graça e essa paternidade que Deus nos dá através de Mashiach. E falando sobre paternidade, sobre adoção, sobre sermos adotados e termos agora Yeshua por irmão e Yahvé por pai, diga glória a Deus, nós entendemos que Jesus chega a ser surpreendido nas caladas da noite por um dos principais líderes vamos dizer assim, da vertente judaica na crença ortodoxa, que eram os fariseus. Havia duas, os saduceus e os fariseus. Mas Nicodemos era aquele que possuía mau assento de cadeira e que o sinédrio parava para escutar, porque ele era um doutor da lei. Era um homem sabido, um homem de entendimento profundo, um homem lido, né? E relido, diga glória a Deus. E aí ele foi ter com Jesus pela noite. Diga comigo assim, ó, à noite. E por que ele foi ter com Jesus à noite? Já vou aplicar. Porque ele tinha vergonha. Diga comigo, vergonha. De ter com Jesus à luz do dia e ser censurado pelas pessoas que eram os principais da sinagoga. E dizer, tu vai procurar esse rabi, esse mestre aí que está ensinando? Não é? Então ele ficou com medo, com vergonha. E aqui eu posso aplicar que enquanto a vergonha, a timidez e o medo estiverem aí, você será bloqueado de andar com Jesus. Para andar com Jesus e descobrir os seus grandes mistérios,
A primeira coisa que você tem que abandonar é o medo e a vergonha. Diga glória a Deus. Ele foi ter com Jesus de noite, porque não de dia? Porque de dia era o costume, principalmente no Shabat, para aprender. Mas ele foi ter com Jesus sozinho e de noite, para não ser constrangido pelos demais principais do Sinédrio, que era em torno de 70 anciões, homens de sábio entendimento, escolhido a dedo naquela época. Mas a Bíblia vai dizer o seguinte, que ele já chega testificando, dizendo: ninguém, tu és de Deus, ninguém pode fazer o que tu faz se Deus não envia, se Deus não é contigo. Amém? Mas mestre, me diga, me fala dessas grandezas. E aí Yeshua, aí na sua Bíblia, vai dizer assim, ó: em verdade vos digo, quem não nascer de novo não pode herdar o reino de Deus. Você pode ver que ele repete em verdade e em verdade, porque o testemunho de só uma pessoa não é válido perante a lei. Então ele está falando por ele e está falando por aquele que dele testifica, que é o Pai. Quem está entendendo? Levanta a mão. Você sempre vai encontrar essa sublimação, Jesus falando sobre verdade em verdade. Diga glória a Deus. E não é uma retórica, não é um erro do próprio idioma, não. É porque ele está dando testemunho. E o Pai também que está com ele está dando testemunho dele. Diga glória a Deus. E o testemunho de duas pessoas perante a lei aceita. Diga glória a Deus. E agora Jesus ele vai falar: se não nascer de novo, ele fala ver, depois ele fala entrar. Diga comigo: ver e entrar. São coisas diferentes. O que é ver o reino de Deus? Se você não nascer de novo da água, que está falando literalmente de um batismo, de uma confissão pública da sua fé, e do Espírito. Quando fala água, está falando do batismo para o corpo, mas quando fala do Espírito, está falando da palavra. Olha para quem está do teu lado e diga assim: você precisa mergulhar nas águas. Eu vou falar para você que tem muitos crentes que passam a vida, às vezes até no Evangelho, mas nunca nasceram de novo no Espírito. Nasceram nas águas, mas no Espírito não. Assim como tem pessoas que entraram na igreja e não nasceram de novo, não se batizaram, acompanharam, mas não cumpriram a justiça de Deus. Diga glória a Deus. Você precisa nascer das águas e você precisa nascer do Espírito. Por que, apóstolo? Para entender o que aconteceu aqui agora há pouco, para entender essa manifestação de presença, de Shekhinah, de graça, que você acabara de perceber conosco. Porque só pode receber e só pode vivenciar essas coisas aqueles que nasceram de novo. Olha para o teu irmão e diga assim: nasceu de novo. Mas quem nasce de novo, Gálatas capítulo 5, versículo 18 a seguir, ele tem fruto. Diga comigo: fruto. Você não pode dizer que você nasceu de novo, e eu não acredito no nascimento de novo, se não tem fruto. Olha para o seu irmão e diga assim: você tem que ter fruto. Um dia, parafraseando isso que eu estou dizendo, Jesus passou, ele estava com fome, e era um Shabat, e ele passou com seus discípulos e viu uma figueira, e ele procurou entre as folhas algum fruto para comer. E ele não encontrou nada. E a Bíblia vai dizer o seguinte, que Jesus olha para a figueira e amaldiçoa a figueira, e diz: nunca mais nascerá fruto de ti. Porque era a estação, era o período dela dar o fruto, ela não deu. Diga glória a Deus. Passado outro dia, pelo mesmo lugar, os apóstolos viram e disseram: olha a figueira que Jesus amaldiçoou, murchou, secou e morreu. Nossa! O homem e a mulher que nasceu de novo, ele tem que dar fruto. E quais são os frutos do Espírito? Você sabe me dizer? Os três principais frutos e o principal fruto do Espírito na tua vida. Quem sabe dizer? Diga glória a Deus. Qual é o principal fruto do Espírito? Você sabe, não? Pode chutar aí, chutômetro. Qual é o principal fruto do Espírito na sua vida? Ninguém sabe? Então eu vou falar. Diga comigo assim, ó: vida eterna. Porque ninguém era salvo por si próprio.
A primeira coisa que Jesus fez na sua vida, na minha vida, não foi curar de uma doença, ou expulsar um demônio, ou, né? Não. A primeira coisa que Jesus nos deu, isso é dom de Deus, foi nos dar a capacidade de sermos chamados filhos de Deus e de ter a vida eterna. Outrora, se morrêssemos no pecado, em estado de pecado, não tínhamos para onde ir, mesmo que você confessasse a Deus da sua maneira, da sua forma. Se não aceitasse Jesus, não confessasse Cristo como seu Salvador, não tinha vida eterna. Quem está entendendo isso? Levanta as mãos. Então, o primeiro fruto do Espírito é o fruto da vida eterna. Isso é dom de Deus. Deus te dá a vida. O que é dar a vida eterna, apóstolo? É viver eternamente no céu? Não. É o poder de ressuscitar em corpo glorificado, conforme diz o Evangelho de João 11:25. É o poder de você voltar a viver de novo. Porque aqui na terra, se você viver 100 anos, certamente 100 anos, após 100 anos você vai morrer, 120, aí muitos que chegam nessa idade, diga glória a Deus. Porque uma coisa da vida que é certa é a morte, diga glória a Deus. Mas não para quem crê em Jesus, porque Ele nos deu o poder da vida eterna. Em outras palavras, está dizendo: se você acreditar em mim, se você nascer de novo, se você andar comigo nessa terra, se você vivenciar a minha palavra, ainda que você morra, diz o Evangelho de João 11:25, voltará a viver. Levanta a mão e aplaude Jesus por isso. Não tá bom? Daniel capítulo 12, versículos número 1 e 2, diz que naqueles dias muitos se levantarão do pó da terra. Daniel está falando no final dos dias, uns para a glória e para o refulgor eterno, outros para a vergonha e desprezo eterno. Ou seja, o levantar, o ressuscitar, o voltar à vida é um dom de Deus, predido pelos profetas mais antigos do passado. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, o dom de voltar a viver e viver num corpo melhorado, altamente, profundamente, intimamente modificado, né? Porque hoje você, para vencer uma gripe, tem que tomar um remédio aí. Toma uma vacina e olha lá. O negócio às vezes é ou não é? A pandemia teve aí, varreu. Sim ou sim? Às vezes para vencer uma enfermidade, fazer um tratamento. É ou não é verdade? Só que o corpo que eu estou falando é um corpo perfeito. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, diz o apóstolo São Paulo que o corpo corruptível ele dará um corpo incorruptível. Levanta a mão, glória a Deus. Um corpo de carne ele dará um corpo de glória. Um corpo frágil, um corpo fútil, um corpo dado ao limite e à morte sentenciado, é um corpo que ele dará eternamente a vida eterna. Pode glorificar a Deus. Aí está a confusão, e muita gente confunde dizer assim: não, mas eu vou herdar um corpo para morar no céu. Não, o corpo não é para o céu, é para a terra. Quando fala de corpo, está falando da terra, diga glória a Deus. Esse corpo será glorificado. Significa o quê? Que você vai transcender esse tempo, essa natureza, e vai voltar de novo ao princípio do jardim lá, quando Deus fez o homem. Vai ser uma alma vivente eterna na presença de Deus. Diga glória a Deus. Amém? Vivendo no corpo, comendo, bebendo, diga glória a Deus, mas num corpo glorificado, um corpo melhorado. Diga glória a Deus. Quem entendeu isso, levanta a mão. Então ele disse: você precisa nascer de novo. Quem quer nascer de novo, levanta a mão. Só que o homem doutorado em letra não tinha o conhecimento desse nascimento. Ele faz uma pergunta de criança. Ele diz: mas como poderá um homem velho voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? E aí Jesus disse assim: mas você não doutor da lei, não sabe dessas coisas? Tu ensina em Israel, tu dá shabat na sinagoga no sábado, tu não sabe o que é nascer de novo? Então eu vou te explicar. Quem é nascido da carne, carne é. Ou seja, você nasce, você cresce, você envelhece, você morre. Acabou, você é nascido da carne. Só que quem é nascido do Espírito, na glória a Deus, Espírito é. Para um pouquinho, Jesus está falando o quê? Que se você viver na carne, e o que é viver na carne? E eu gostaria de falar, viver na prática da prostituição. Eu falei, eu acho que disso, os pecados que Deus abomina, destrói uma nação. Falei semana passada sobre isso, né? Prostituição, crime, assassinato, diga glória a Deus. E qual outro?
idolatria. Idolatria não é só se curvar perante uma imagem. Idolatria é você usar o seu corpo, viciá-lo, seja no cigarro, seja na bebida, seja qual for o tipo de coisa. Se você usa o seu corpo e vicia ele nisso, é uma idolatria. Quem está entendendo, levanta as mãos. Você está praticando uma idolatria, está viciando o teu organismo, viciando o teu corpo. Amém ou não amém? E não vive sem aquilo. Amém? Olha para o seu irmão e diga assim, ó: mas o Senhor Jesus te ama. E aí Ele te dá a oportunidade de mudar, de transformar os seus caminhos, de nascer de novo, de mudar essas vias, de abandonar. Não é verdade? E quando você muda, quando você transforma, quando você modifica, o que acontece? Melhora ou piora? Hã? Melhora. Mas melhora para quem? Para o seu espírito. Porque você já não estava vivendo na carne. Romanos capítulo 8, versículo 1. Amém? Romanos 8, 1 diz o quê? Que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne. Olha o que é viver. Não é só vir ao culto, é viver. Não andam mais segundo a carne. Ou seja, não é os seus apetites que controlam você. Não são as suas vontades que te dominam. Diga glória a Deus. Você vive agora pelo Espírito. E quem vive pelo Espírito, a pessoa pensa, não é pelo meu Espírito. Não! Você está vivendo pela palavra, porque a palavra é Espírito. Você vive pela palavra. Então tudo que você faz, você pauta na palavra. O que a palavra diz a respeito disso? O que eu devo fazer a respeito daquilo? Você se policia pela palavra. Ainda que você sofra, ainda que doa, ainda que você sacrifique, mas você faz isso porque você está dominado pela palavra. Então sobre ti já não existe mais condenação da lei, porque você está vivendo pelo Espírito. Pode aplaudir Jesus. Oh, glória! Não existe mais condenação da lei, porque quem vive princípio está acima da lei. Quem está entendendo isso, irmão? Se você viver princípio, você não precisa. A lei se aplica a quem? A quem não vive princípio. Não é verdade? Quem não vive princípio precisa da lei, porque a lei vai dizer o seguinte para ele: se você ultrapassar essa linha aqui, você vai ser multado. Se você entrar no carro e ultrapassar o sinal vermelho, você vai ser. É, não é? Quem está entendendo o que eu estou falando? A lei ela te dá um aviso, ela te coloca limite, ela diz até onde você pode ir. E se você não tem a lei, se já você não pratica princípio, logo você vai fazer o que você quer conforme a sua própria natureza caída, e logo vai ser condenado também pelas suas práticas. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas a Bíblia diz que não existe condenação para quem obedece os princípios. Amém? E aí Paulo fala isso em Romanos 8, dizendo que nenhuma condenação há, não é alguma, nenhuma condenação há para aquele que realmente está andando conforme o Espírito. Amém? Então Jesus ele fala aqui no versículo número 3, em ver, diga comigo, ver. Para você ver o reino de Deus, ou seja, para você entender o que acontece no reino. E quando eu falo reino de Deus, eu estou falando no céu. O reino de Deus já chegou na terra, irmão. Quem está entendendo isso? Não, eu não entendo esse negócio de altar, não entendo esse negócio de dízimo, primícias e oferta, não entendo o que é esse negócio de buscar alma embaixo de evangelizar as pessoas carentes, não entendo o que é esses crentes. Então, quanto mais dificuldade tem, parece que mais força tem, diga glória a Deus. Mas é porque reino. Quem está entendendo? Quem está vivendo o reino de Deus já sabe, porque já está no corpo, já está na prática, já está no reino, ele já entendeu a mensagem. E para quem está fora entender o que está acontecendo dentro, tem que ver, né? Ver está falando da visibilidade, do entendimento, ter o entendimento do Espírito. Você precisa nascer de novo, você precisa aceitar Jesus, você precisa se entregar de todo o teu coração. Não é aquele culto que você se entrega pela metade, ou Deus
passa na tua frente através de várias manifestações da sua palavra e você não sente nada, você não vê nada, você não ouve nada, né? Você sai correndo, vai embora como entrou. Não é esse tipo de reunião, nem esse tipo de adoração. O Senhor quer a tua adoração verdadeira, e esse é o verdadeiro culto para Deus, o culto racional, em que você adora a Deus com o corpo, mas adora a Deus com a sua alma, que é a sede das suas emoções, e adora com o seu espírito a Deus. Pode aplaudi-lo, pode adorá-lo. E aí Jesus vai falando, ó, em verdade vos digo que quem não nascer de novo, aí ele fala, não pode entrar no reino de Deus. Aí ele não fala em ver, que na tradução correta do grego é o entender, é o perceber, é o compreender, é ficar claro como a luz do dia para você. Aí ele fala de entrar no reino. O que é entrar no reino? Não é no céu. Entrar no reino significa você fazer parte disso. Quem está entendendo, levanta a mão. Porque o reino não veio até nós, Mateus 6,6. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Ou seja, o reino já chegou para nós. Quem que foi o embaixador? O próprio Jesus. Jesus foi o embaixador vindo do reino do Pai, para trazer o reino de cima para baixo, com as suas leis, com as suas normas, com a sua visão, com as suas diretrizes. Um reino tem que ter tudo isso para poder ser reino, e tem que ter súditos, tem que ter pessoas, e tem que ter. O reino de Cristo tem. Amém ou amém? Tem tudo isso. Só que aí ele vem e institui o reino de Deus na terra, através do seu sacrifício, através da sua vivência. E aí ele diz assim, agora, se você quer entrar no reino, ele não está dizendo ver o reino, ele está dizendo, ele não está falando entender o reino, ele está dizendo, se você quer fazer parte disso, levanta a mão na glória a Deus. Você tem que ter a sensibilidade do Espírito para perceber que para fazer parte disso, você vai ter que trocar coisas de lugar na sua vida. Amém? Você vai ter que quebrar altares, você vai ter que abrir espaço, você vai ter que organizar a casa. Sozinho ninguém faz nada, mas com ele você faz tudo. Levanta a mão na glória a Deus. Ah, posso, mas é difícil. Se fosse fácil, meu irmão, qualquer um teria. Amém ou não amém? Por isso que o Espírito Santo, e por isso que essa vivência, essa prática, essa manifestação de Deus só acontece para aqueles que abriram a sua porta. Ele disse assim, aí, hoje eu bato na porta. Se alguém abrir a porta, eu e meu Pai entraremos, cearemos com ele e ele conosco. É você que tem que abrir a porta, mas saber que está por lá de dentro. Diga glória a Deus. Não, mas meu pai é, minha mãe é, o meu irmão é, o gatinho é, mas você não é. A sua alma não rasgou ainda. Você ainda está no stand-by. E o Eterno está dizendo, ei, esquece os outros agora é contigo. Porque nem sempre vai ter o teu pai, nem sempre vai ter tua mãe, muito menos os teus irmãos. E vai chegar uma hora que você vai ter que assumir realidades. Vai chegar uma hora que você vai ter que se aprofundar na intimidade. Vai chegar uma hora que você vai ter que tomar posicionamentos. Eu tinha na minha família uma matriarca, minha avózinha, Dona Vecilda. Eu me lembro que 6 horas da manhã ela se arrumava todo o sagrado dia durante todo o restante da sua vida. 6 horas da manhã era sagrado, ela se arrumava para ir para a igreja. Diga glória a Deus. Vinha cedo para a oração. Nós estudávamos de tarde, mas quando chegava às 7 horas, 7 e pouquinho, eu já estava com ela na igreja, no primeiro banco sentado, ela orando lá de joelho, e eu doido para correr na igreja. Não podia. Diga glória a Deus. Amém? Jesus tinha me curado através de uma palavra de oração que ela liberou. A minha vida se transformou. Diga glória a Deus. Eu andava cheio de seguranças de várias religiões no pescoço, cheio de trabalho nos pés, né? Todo amarrado, preso, porque, né? Até então todos pensavam, vai morrer. Mas eu me lembro como hoje, quando no dia que foi arrebentada minhas guias, as minhas seguranças, e a minha vida foi entregue de verdade para Jesus. Diga glória a Deus.
daquele dia em diante, nunca mais eu fui a mesma pessoa. Diga glória a Deus. Olha para o teu irmão e diga assim: você precisa ter um encontro com Deus. Eu falei aqui no começo e eu volto a repetir. Você precisa ter um encontro com Deus, independente de quem te ajude no caminho. Você precisa ter um encontro. Eu tenho minha mestra, eu tenho o meu apóstolo, eu tenho meus pastores, eu tenho a minha. Independente de quem te ajude a caminhar hoje, porque são só enviados de Deus para te ajudar a entender o teu propósito, a entender o teu chamado, a entender que o Pai te ama e quer te usar. Mas vai chegar um dia, vai chegar a hora que todas essas pessoas serão tiradas da tua volta e você terá que assumir responsabilidades. Eu me lembro que todo ano nós sentávamos na volta daquela mesa, toda a família se reunia, ela orava, entrava nas casas expulsando demônios, curando doenças. Era uma pessoa imperativa no reino. Ela estava sempre pronta para atender, diga glória a Deus, para liberar a palavra, para liberar milagre da parte de Deus. Mas um dia o Senhor disse: eu vou recolher. E quando o Senhor recolheu ela, a família parece que desabou. Sumiu todo mundo, ninguém mais se reunia, ninguém mais fazia nada. Alguém um dia disse assim: nossa, eu tenho saudade dos dias, né? Porque ela era de muita oração. Diga glória a Deus. Então não se acostume com as escolas, porque vai um dia Deus tira as escolas e você vai ter que assumir responsabilidade espiritual. Olha para o teu irmão e diga assim: olha, é tempo de você refletir. Nasça de novo. Você precisa aproveitar a fazer isso quanto antes, porque o tempo está passando. A areinha do tempo de Deus está passando na tua vida. Os dias de ontem, o dia de ontem já não pode ser vivido porque já passou. Agora você está no outro dia. Hoje você está com essa idade desse jeito, mas amanhã só Deus sabe como você estará, não é verdade? Então aproveita agora para fazer posicionamento de Deus e dizer: Senhor, eu quero nascer de novo, eu quero usar esse tempo que eu tenho, que é menos humano, menos um tempo, para te servir, para te adorar, para entregar minha vida na tua presença. Pode bater palma para Jesus da glória. Aleluia! Então você precisa nascer das águas, que é batizar. Diga comigo: batizar. Olha só quantas pessoas aqui. Quem é batizado? Deixa eu ver. Quem ainda não batizou, você tem que batizar. Batizar nas águas. Amém ou não amém? Mas e aí, depois de batizar, o que acontece? Você tem que nascer do Espírito. Não é só descer as águas, você tem que ser discipulado, aprender da palavra. Amém ou não amém? Vim participar da palavra, vim entender a palavra, vim receber a palavra. Eu acho que é muito pouco uma hora de culto. Diga glória a Deus. Por isso que o estudo é necessário. Diga glória a Deus. Para você, uma criança que come a cada 5 horas e outra criança que come a cada 2 horas, ela é mais gordinha ou é mais magrinha? Hã? Não, comida, né? Vou botar substância aí, né? Quem come mais tende a ser mais ribado? Sim ou sim? Quem come lá de vez em quando dá. Vive uma vida correndo na tensão. Hã? Como é que acontece? Vive queimando, né? Não, mas eu estou falando de uma criança. Uma criança, não, adulto já está queimando caloria, adolescente já está queimando caloria. Eu falo criança. A criança que come mais vezes, ela não tende a ser mais gordinha, porque ela vai queimar menos. Não dá tempo de queimar. É ou não é verdade? Agora, quem come lá de vez em quando dá, vive correndo, não dorme direito, vive agitado, queimando que não tem, vai ser gordinho? Vai ter a grande probabilidade é que não engorde muito. Quem entendeu, levanta a mão. Isso é biologia. Amém? O que eu estou dizendo com isso? Que quem se alimenta mais de Deus e da sua palavra é mais nutrido, tem mais força. Não tem aquela come lá de vez em quando, nossa, me deu uma tontura, quase que eu não consigo nem ficar de pé. Quantas horas você comeu? Nossa, eu comi na 1 hora da tarde.
O que você comeu? Besteirinha, belisquei. Quem está entendendo o que eu estou falando? A tendência é desenvolver até problemas na saúde. Assim é quem não se alimenta da palavra de Deus. Alimenta quando dá, come pouquinho, come farelinho. O Senhor quer te ribar, o Senhor quer te alimentar direito, o Senhor quer nutrir o teu espírito, a tua alma, te tornar um obeso espiritual tão forte que você vai dizer assim: meu Deus do céu, nada me para, nada me pode aplaudir Jesus, porque eu estou forte na palavra. Não está entendendo? Levanta a mão. É isso. Amém? Lógico que a biologia de uns é diferente da de outros, mas eu estou dizendo, na maioria dos casos, crianças que se alimentam corretamente tendem a ter mais nutrição e ser mais fortes. Diga glória a Deus. Amém? É biologia. Amém? Mas apóstolo, a Bíblia fala que então Jesus resume e sintetiza. Diga comigo: ver o reino, entrar no reino. E agora Jesus sintetiza dizendo assim, ó: o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Sabe o que Jesus está dizendo? Que quem controla, quem governa o destino, e agora eu estou falando de eternidade, diga comigo, de eternidade, de quem serve a Deus é Deus. O teu tempo já não está mais na mão do homem, não está mais na mão da terra, não está mais na mão da doença, da enfermidade, da calamidade, da destruição. Assim como o vento, ele vai por onde quer, ouve a sua voz. A tua vida é um sopro, a tua vida é um vento. Quem governa a tua vida é Deus. Quem determina os teus dias é Deus. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Não fica com medo não. Olha para quem está do teu lado aí, Senhor, não tenha medo não. Aqueles que estão com medo, irmão teu, desde que você, antes de você nascer, mas desde que você nasceu, que você veio existir, os teus dias foram contados, disse São Luís da Vila em Salmo 139. Todos os teus dias tinham sido escritos no livro de Deus, todos eles, sem que nenhum deles houvesse. Diga glória a Deus. Mas apóstolo, a Bíblia diz que até aqueles que vão morrer de forma desastrosa são contados, estão numerados. Não é o que o anjo fala em Apocalipse? O Senhor disse: vai e conta aqueles que hão de morrer dessa maneira. E o anjo saiu apressado para contar, porque os teus dias são contados por Deus. Amém ou amém? Deixa eu perguntar aqui: quem é que já conseguiu contar os fios de cabelo da cabeça, poro por poro? Levanta a mão. Não? Mas o Senhor sabe até os números de fio de cabelo da tua cabeça. Olha só que interessante. Os teus dias para Deus não estão ocultos. Os teus dias para Deus são revelados. Pode aplaudir Jesus por isso. Todos os teus dias estão escritos. Pode glorificar mais forte. Fica de pé, não dá mais tempo. Você precisa ver, mas você precisa nascer de novo. E você precisa nascer de novo, mas você precisa ser governado pelo Espírito, não pela sua natureza, não pela sua carne. Então levanta bem alto as suas duas mãos. Diga: Senhor Jesus, eu quero nascer de novo. Diga: eu quero ser uma testemunha da sua palavra. Quem quer nascer de novo aí? Levanta a mão. Vem aqui na frente, só quem já lutou para se batizar, mas não conseguiu, lutou para ser dentro, mas foi complicado. Vem aqui na frente que eu quero orar por todas as pessoas que estão aí lutando para nascer de novo, mas tá uma guerra travada. Vem aqui na frente. Isso.